Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai assistir esse podcast. Meu nome é Dani Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 32ª vez. Ai, o incrível, estourado. Espero que não, como tudo na minha vida, nada flopado podcast Rolê. E aí, como vocês estão? Voltei, tô tentando gravar mais episódios, assim, numa frequência maior, né? Um episódio atrás do outro, que tem sido difícil, né? Fiquei um tempo sem postar tanto. Então, voltando a todo vapor aqui com os episódios. No último episódio, se você não viu, antes de começar esse episódio, sugiro que você dê uma olhada no Stress and the City, que fala sobre os dilemas e as sofrências da mulher solteira hoje. Então, eu chamei uma pessoa querida, muito especial, uma amiga minha, que foi assim, meu ride or die por um tempo, minha parceira nordestina maravilhosa, Karen, para fazer esse episódio conosco, para falar sobre a vida da mulher solteira. Ninguém melhor, gente, olha, ninguém melhor. Escolhi a pessoa perfeita para este episódio. Então, vamos nessa. E aí, amiga? Ô, mulher, infelizmente, eu sou especialista, com muita tristeza, mas sim, entendo bastante, mais do que eu queria. PhD, né? PhD, gabaritada. Quando eu tava pensando em fazer o episódio, eu tinha postado nos stories do Instagram, alguma coisa assim. Você tinha postado sobre. Sobre o meu currículo terrível de dates Verdade. Você péssimos. tinha Isso, na hora que eu vi, eu falei, milhões, adoro. Sempre que tem fofoca, os Ai, episódios são mais escutados. daí para pior. Uma vez eu fiz um episódio sobre gente sem noção. E eu abri para as pessoas me mandarem as histórias deles, né? As histórias de tipo assim, será que essa pessoa foi sem noção? É coisa da minha cabeça. E aí, tipo, começou a engajar muito, porque a galera começou a mandar um monte de história, uma pior que a outra. E aí eu fiz duas partes também. Mas eu não consegui chamar ninguém para participar comigo. Eu também não fazia episódio em vídeo. Eu fazia só episódio em áudio. E aí me lembrou muito. Você quer começar a sua introdução como? Se apresente para os meus ouvintes, por favor. Então, gente, ouvintes da Dani, amo o podcast desde que ela lançou o projeto. Eu tive a honra de ver ele nascendo em Utah, ela dizendo, vou fazer um podcast para reclamar da vida. Eu disse, apoio. Queria, não tem esse saco, mas ela tem, graças a Deus, então estamos aqui. Eu sou Karen, amiga da Dani, nos conhecemos em Utah, em uma situação de imigrantes morando fora do país para ver qual era. Tava nós duas lá, o Léo, ver qual que era e tal. Fui para os Estados Unidos, no caso, porque eu tinha me formado em Direito, era a época da pandemia, então não estava conseguindo fazer meu AB, e aí eu fui lá para ver qual era, tirar meu ano sabático, não sabático, porque eu trabalhei feito um cachorro, mas aproveitei, fiz experiências novas lá e conheci a Dani, maravilhosa, que foi uma luz Uma na minha luz. vida. A gente falou do mesmo tempo. Me apresentou o filho da puta do ex-marido. Não é culpa dela, ela não sabia, ninguém sabia que ele era um cuzão, mas é homem, então a gente perdoa. Não ele, ela, caso que não é culpa dela. Juntei, gente. Que fada madrinha. Eu fiz um casal de 2 anos e meio? 2 anos 3 anos? e meio. 2 anos e meio. Aí, ó. Ela viu a Olhos gente de andando na águia. rua, o rapaz estava andando na rua, ai, vou arranjar um boy pra ti, porque eu tô entediada. Ela, ei, tu, vem cá, minha amiga te quer. Aí ele pegou ela deu meu Snapchat, ele veio falar comigo. Foi. E aí foi um casamento de 2 anos e meio, até eu descobrir que ele tinha outra esposa em outra casa na Geórgia. Aqui eu de volta no Brasil. Mais um Ele para o tava meu sempre currículo. lá, né? Mulher, não fazia sentido, porque eu estava morando uma vida conjugal com esse homem na mesma casa, carro em comum, vida, Ai, que família, ódio. trabalho. E ele ia uma vez a cada 6 meses para a Geórgia passar um final de semana. Mas eu sonhava com as coisas, que macumbeira tem disso. A gente sonha com algumas coisas assim que não fazia sentido. E aí eu acordava perguntando coisas muito específicas. Eu perguntava quem é essa mulher que tem um colar verde? No caso era ela, eu nunca tinha visto essa mulher. E era a outra esposa dele. E aí ele falou, você acha que se eu tivesse outra esposa, ela ia aceitar que eu apareço só 2 vezes por ano na casa? Gente, não é Faz, possível.
Gente, que psicopata. Ele falou, você acha que é Que possível? psicopata! E olha que era possível, tanto era possível que foi exatamente isso. Nossa, eu até falei no último episódio que tem homem que ele troca de mulher muito rápido, às vezes ele nem troca, ele só vai somando. É, Vai juntando, até uma descobrir da outra, ele vai juntando. Não ai, faz sentido nenhum. E olha, como que nesse dia foi muito engraçado, porque esse dia a gente tinha ido pra balada. só gente feia. Foi a pior balada, gente, Meu pior Deus. balada da minha vida. Eu nunca vou esquecer daquele cara me chamando pra dançar. Eu olhei pra cara dele, tipo, Ai, eu lembro, eu tô cara sentindo encantada. Como assim, um homem feio desse jeito tem coragem de me chamar pra dançar? Que absurdo. que audácia, que audácia, que audácia. Ah, esse dia foi engraçado, foi engraçado. É verdade, ele tava na fila da balada quando ele passou. Bom, experiências. Então, conheci a Dani lá, Experiência. conhecemos um tempo, vivemos situações, exploramos a cidade, baladinhas, festas, vinganças, muitas coisas legais rolaram e estamos aqui hoje. Vinganças, muitas vinganças. Sim. Quando eu conheci a Karen, foi assim, eu já tava lá há um tempo, eu não lembro se eu tava há meses. E aí eu não tinha amigo brasileiro, não tinha ninguém brasileiro para conversar, para dar rolê. E, tipo, americano, você marca o negócio, ele fala, eu vou. E aí chega na hora, ele não vai. E você não pode nem reclamar que ele não foi, porque ele fala, ai, eu não fui porque eu tinha coisa melhor para fazer. Mentira, mulher, que Era gringa assim, que tu conhece? você não lembra? Ele fazia isso direto. Ai, eu não Ah, posso falar nome, peraí. Você não lembra? A fulana sim. fazia isso direto. Ai, mulher, que Não ódio. lembra? Não, é Ser o que eu tenho processada. ódio dos americanos é que eles marcam compromisso e eles vão com compromisso, porque o maior prazer que eu tenho na minha vida é de marcar uma coisa, chegar no dia e dizer, tomara que desmarque. A pessoa fala, ai, não vai dar. Poxa, que pena. Ai, comigo era o contrário. Nossa, que tristeza. Comigo era o contrário. Era cada coisa que eu ficava, ai, gente, ai, quanta gente doida, meu Deus, quanta gente doida. Eu É, queria tem uma alguém sorte normal. específica, né? Foi. E aí, um belo dia, eu tava indo pra uma baladinha que tinha lá. Peguei um Uber para fazer um caminho de 5 minutos, porque era noite, eu tinha medo de andar ali à noite. Quando eu saía sem carro. E aí, no Uber, eu comecei a conversar com ele, ele era africano. Olha, Falou de haitiano. africano. Ele era o quê? Haitiano. Ele era haitiano, falou de haitiano, falou de Karen. Ai, Ele falou: tem uma amiga brasileira. Eu falei: me apresenta agora, pelo amor de Deus. Ele falou: olha aqui, o Instagram da. Ele me deu o celular dele, o motorista do Uber me deu o celular dele. Mostrou a Karen, eu adicionei ela, mandei mensagem. Falei: olha, eu te conheci. Indicação do Uber. E ele era amigo seu, né? Amigo então, já há um menina, tempo. ele era amigo meu. Aí, adivinha o quê? Eu, por acaso, o rapaz que te chamou era haitiano também, né? Coincidência da vida. E aí, eu pensando, estou começando um relacionamento com ele, vou apresentar, porque eu também tenho amigos haitianos, no caso, o teu Uber. Aí eu Uhum. apresentei os dois, e os dois viraram melhores amigos e fizeram um complô contra mim. Eu perdi um amigo para ele, porque ele escondeu de mim a segunda vida, a vida oculta do meu marido. Ele ficou mais amigo dele do que de mim, que era originalmente amiga dele, que apresentou os dois. Mulher União. Broderagem, né? Ele sempre, homem sempre defende homem. Ai, que ódio, bicho, que ódio. Ai, É nossa. ex-amigo hoje em dia. E quem diria, né? Quem diria? Não dava nada. Carinha de bonzinho. Pior. Natal, passar o Natal junto, gente. Que família é essa que ele tem que não faz sentido nenhum? Ai, gente, eu não sei. Sinceramente, eu tenho um momento na vida que eu parei de tentar entender a lógica dos homens, porque é uma coisa que eu ouvi muito na minha vida, de relacionamento no geral. É o cara dizendo, mas eu não tenho um motivo para mentir para você. Por que eu estaria mentindo? Até eu entender que nunca existe um motivo para mentir, não precisa existir um motivo. Ele vai mentir porque sim. Agora, porque sim, não sei. Não nasci homem para saber. Não saberemos, nunca saberemos. Eles estão dando sorte que eles estão na vantagem. Não, mas é só por isso que eles se fazem. Mulher, tu vê a quantidade de homem feio com mulher bonita. E homem sem futuro, homem que não vale nada, homem que não tem por que estar lá, mas tem uma mulher belíssima, amorosa, Sim, simpática, independente. inteligente, talentosa, que está ali do lado porque é o que tem. E é Que muito triste. ama, né?
E ama, e eu me coloco. Então, tá aí, o meu currículo foi feito muito em cima disso. Que hoje eu olho para trás, eu pergunto, Jesus, o que foi que aconteceu? Que macumba é essa que esse homem me jogou para eu gostar dele? Ó, pra cara disso, não faz sentido. Eu olho para mim, gente, eu sou linda, não tem como eu gostar de uma merda dessa. O cara não tem nem. Ai, meu Deus. Não. O cara não tinha nem o ensino médio completo, entendeu? Tipo assim, não tem por que eu estar com ele. Não querendo elitizar, mas no caso, não era uma pessoa que passava por necessidade, é uma pessoa que só não queria, entendeu? Ai, mas tem história boa também, não tem? Tem parte boa. Mulher, as minhas partes boas são só putaria. Assim, quando entra no âmbito sentimental, é só tomar no cu, mas Ladeira abaixo. quando vai para a parte de né, umas brincadeirinhas, aí beleza. Tem muita coisa que dá certo. Uma saidinha, uma festa no pool party, Ai. uma festa africana do nada, que por acaso tem muitos brasileiros também. E Umas você competições. conhece todas, festa africana, tá lá. Ai, mulher, eu tenho muita vergonha disso, porque eu não sei se é algum tipo de fetiche. Eu tenho vergonha de ter um fetiche ali baseado na raça, porque eles são muito bonitos. O que tem de bonito tem do que não presta. E assim, estou me É um recuperando. grande fetiche. E aí, estou me recuperando. Sempre que eu me encontro na minha vida, sou eu me recuperando de algum outro. Agora, depois do meu ex-marido, eu já estou me recuperando do último ex, que por acaso também é africano. Quer dizer, o meu ex não era africano, ele era haitiano. Haitiano. É africano. Um homem lindo, um filho da puta lindo, que tem de lindo, tem do que me presta, mulher. Esse Ai. trouxe. A primeira vez Mas que aí você conheceu aí, né? aqui em Fortaleza. Encontrei um homem lindo, porque assim, homens bonitos em Fortaleza, desculpa, gente, eu vou falar mal da minha cidade. Tem mulheres lindas, tem mulheres belíssimas, mas um homem bonito em Fortaleza, eu passei no bairro, olhei e disse, não, ele não é daqui. Ele não é daqui, porque ele é muito bonito para ser daqui, não existe homem bonito naquela cidade. E dito e feito, ele não era. Ele era erradicado na Bahia, porém africano. E aí, minha filha, caí na rede do peixe. Ai. Estou me recuperando ainda, porque, poxa, com esse aí eu passei, meu filho, pão que já amassou, coisas que eu não esperava, nunca imaginei. Apanhei, não foi do jeito legal. Nunca tinha apanhado de homem na vida. Pesado, pesado. Não era para eu estar rindo, mulher, porque, sinceramente, se não rir, eu não sei, não, vou chorar. Mas foi muita coisa, traição, abuso, nossa, muita coisa. Ele roubou meu dinheiro, raspou minha conta. Foi um golpe, literalmente. Jesus. E tem coisa mais Babado, pesada, babado. só que eu não queria pesar o clima, mas nem. Vou tentar manter o episódio feliz. Não, eu falo assim, é porque eu vou ser muito cancelada se eu falar isso com leveza, entendeu? Mas aconteceram muitas coisas. Bom, o que acontece, lembrando daquele teu episódio de Stress in the City, é justamente essa ideia de que a gente aprendeu a vida toda de que uma mulher realizada é uma mulher em um relacionamento feliz. Então, a gente cresceu nessa ideia de assim, ai, que bom, eu tenho um homem que me ama, eu sou realizada. E a gente cresceu com essa ideia, porque normalmente nossas famílias são muito tradicionais, famílias cristãs, que crescem ali ensinando a você ser uma mulher de família. Eu, pelo menos, que nasci numa família mórmon, cresci, a gente tinha um livrinho ensinando, você chamava o quê? Valor, como é mesmo? Para o vigor da juventude, é uma coisa assim. Aí era Progresso Pessoal, o nome do livrinho. Nesse livrinho tinha algumas metas para mulheres. Aprenda a cozinhar, passa o dia inteiro elogiando as pessoas, passa o dia inteiro sorrindo, sendo agradável, se vista com modéstia o dia todo, faça um projeto de enaltecer a beleza de outras mulheres, que até aí é legal, mas sempre num lugar muito subserviente, para você aprender a ser dócil, agradável, gentil, independente de qualquer coisa. Depois que eu cresci, foi que eu pensei, nossa, tem uma meta dizendo para eu ser agradável e sorrir independente da situação. Isso é muito perigoso para você ensinar para uma menina entre 12 e 18 anos. Sorrir e seja agradável independente da situação. Não era para a gente ser agradável, a gente aprendeu a ser agradável demais até.
Mas por conta disso, da gente aprender que como mulher a gente tem esse papel maternal, gentil, amoroso, essa coisa mansa, essa coisa feminina, essa ideia de feminilidade, a gente aprende que é esse lugar que a gente tem que servir. E para completar nossa feminilidade, a gente tem que estar servindo a um homem. Como Bell Hooks fala, que o nosso amor foi aprendido de forma muito errada. Ela não fala do amor romântico, propriamente dito, ela fala do amor no geral. O amor, como ele acontece dentro da família, como ele acontece socialmente, como ele acontece na nossa autoimagem quando ele se encontra. A gente não aprendeu a amar. Amor não é um sentimento, amor é uma ação. E quando a gente vai ver o amor como ação, nós com nós mesmas, a gente não ama, a gente não sabe amar, não é nem um sentimento, porque a gente aprendeu a servir de uma forma que a gente não existe. Uhum. É como se a gente fosse criada para não ser individual e ser uma comunidade. A gente sempre tem que se importar com o marido, se importar com o filho, se importar com outras mulheres como um grupo, mas nunca como pessoa. Você não vai estar bonita para si, você não vai aprender para si, você não vai. Assim, a mulher ela está muito condicionada a cuidar do próximo. E isso é muito triste. Mas falando sobre o amor, o que eu tinha comentado no outro episódio, além da gente muitas vezes não saber expressar o amor, porque muitas vezes a gente não sabe, a gente não recebe, então a gente não sabe como expressar, a gente também tem aquilo de ser muito egoísta. As pessoas, elas sempre vão buscar pessoas que se enquadrem naquelas caixinhas do que ela procura. Então, ela vai criar. O amor é como se ele fosse o resultado de ações que você faz para ter uma coisa. Você se apaixona por alguém, e aí você quer aquela pessoa, porque aquela pessoa representa o que você quer. Então, você vai começar a tratar essa pessoa bem para que essa pessoa queira estar perto de você. E aí você vai começar a tentar fazer essa pessoa se sentir feliz para que essa pessoa queira estar com você. Então, o amor, ele é uma coisa assim, as pessoas jogam o amor como a primeira coisa, sabe? E não como resultado de ações, de confiança. Tipo quando você tem um amigo, e aí esse amigo, tipo assim, ele passa de conhecido e vira um amigo, depois ele vira um amigo muito próximo. E aí depois essa pessoa vira, assim, seu melhor amigo, e você fala, caramba, eu amo essa pessoa. É Eu amo outro essa pessoa por causa disso, disso, disso e disso. E as pessoas não se deixam chegar nesse ponto. As pessoas têm a barreira alta, todo mundo tem medo de se machucar, ou não quer nada com ninguém, mas quer se aproveitar de alguém, então finge que quer alguma coisa. Então fica nesse. É muita sorte quando encontra duas pessoas que querem a mesma coisa e ainda tem que ter sorte de tipo assim, as duas ainda estarem alinhadas conforme o tempo ir passando. É o time, né, que tu falou da última vez, que tem que ainda, olha só que merda, já tem 6 milhões de mulheres a mais. Ah, se eu fosse pelo menos bi, talvez eu tivesse um pouquinho mais de possibilidade de ser mais compreendida. Porque você se relacionar com outra mulher deve ser diferente, né? Não sei, porque infelizmente não estou nesse lugar, porque tem muitas mulheres maravilhosas que eu ficava, poxa, essa mulher aqui é uma esposa ideal. Se eu tivesse relacionando com uma mulher, provavelmente já teria meus filhos, já estaria casada, com casa própria, empregada, é muita coisa. Mas, assim, é por conta dessa idealização que a gente tem de amor. A gente já vai, esse cara aqui, ele já preenche os requisitos da minha lista, será que dá para me relacionar com ele? E a gente tem essa tendência de já se imaginar naquele relacionamento que nem existe, na possibilidade dele poder existir. Então, como a gente já colocou naquela caixinha, não tem tempo para o desenvolvimento, porque você já tem ali a receita pronta. Se não tiver ingrediente, você não vai atrás desse ingrediente, você não vai desenvolver, não vai procurar, que nem a amizade. Na amizade, depois de muito tempo, poxa, eu amo essa pessoa e nem tentei fazer nada, eu só estava por perto. Mas o timing também, quando você, às vezes, não está bem na cabeça e você encontra uma pessoa massa, mas você não está bem na cabeça, isso é um problema, porque quem é que está bem na cabeça hoje em dia, né? Muitas questões que socialmente eu vou comunistar muito, eu vou falar do capitalismo, vou falar do patriarcado, eu tenho que me segurar aqui, não vou ser política. Assim, é difícil não falar de política, porque somos pessoas muito politizadas e a política está em todo lugar. O amor é político, a gente tem que aceitar isso. O amor é um ato político. Quando a Angela Davis fala que o amor é um ato revolucionário, é porque é um ato político, você amar principalmente a si mesma. Que mulher que se ama genuinamente, entendeu? Tem mulher que se ama genuinamente, mas é tão difícil de achar.
É que difícil. eu não consigo nem me ver nesse lugar de me amar genuinamente, porque é uma busca tão difícil você desconstruir tudo que foi construído em você para você aprender a se amar além do outro, porque você não nasceu para se servir, você nasceu para servir o outro. A gente não nasceu para ser suficiente, né? Como mulheres. Então, é uma Sim. busca incessante e é muito cansativo. E tem ainda a cobrança do ser feliz. Ai, mas você está feliz? Ai, mas você está bem? Que eu já questionei outras vezes, fiz alguns stories dizendo, essa pergunta, você está bem? Não era para ser uma pergunta tão coloquial, tão normal assim. A primeira pergunta que faz, tudo bem? Porque, gente, quem é que está bem? Você É obriga a uma pessoa. mentira, né? É uma mentira. É que nem falar bom dia. Você tá tendo um dia péssimo, uma manhã terrível, aí você vê as pessoas, você tem que falar bom dia. Você fala, bom É uma dia. coisa tão. É verdade. É que nem normalizar falar um não. Uhum. É uma coisa tão assim boa. Quando a gente Ah, cresce, a gente aprende que o não é maravilhoso. Você fala não para tudo. é uma delícia. Mulheres, pratiquem o não. Ai, o não é uma delícia. Sem Porque o porquê. sem o porquê. É só o Então, não. Não pelo não. Sem justificativa. Não. Por quê? Não. Acabou. Ai, não. você não gostou de mim? Não. Você não gostou de mim? Não. Acabou. Ai, Não. acabou. Não Não, tem. não era o que eu queria, não, não vai rolar, não tô a fim de ir, ou eu estava a fim de ir, mas ai, mudei de ideia, então melhor eu nem ir, já não quero ir mesmo, então É por não. quê? Porque não importa, porque eu não quero, é só isso. Porque é um tabu pra gente, pelo menos eu crescendo, né, aprendendo a ser uma meninazinha, moça do lar, mulher de família e tal. Falar não é, ai meu Deus, eu tô sendo um monstro, eu tô destruindo a pessoa, eu tô sendo desagradável, eu tô sendo grossa, ninguém vai gostar de mim porque eu vou falar não. Mas hoje em dia, tem certas pessoas que eu sinto prazer quando elas não gostam de mim. Tem pessoas que geralmente são caras, ou pessoas específicas que são tão chatas que você percebe por que eu estava sendo legal com essa pessoa. Essa pessoa é um cu, não era pra eu ser legal com ela. Também acho, também acho. Tem gente que eu faço questão também de dar uma alfinetada, assim. A pessoa passa, enfim, mas é verdade isso. A gente, hoje a gente não que banalizou, eu acho que antes as pessoas banalizaram o você tá bem, porque antes ninguém ia para psicólogo, ninguém falava sobre sentimento, ninguém conversava. Então meio que banalizou. Então você tá bem era uma coisa meio de status. Você tá bem? Tô bem, tô ótima. E você, como E você fora dos tá? stories, como é que você tá? E fora dos stories, o E que tá fora dos acontecendo na stories? realidade? Ai, Ai, mas porque a gente passa por cada coisa, né? mas é uma evolução social. Como falando amor como ato político, não é uma coisa chata, partidária, porque política não é partido. Política é uma forma de você quebrar ali um lugar onde foi te imposto, porque política é isso, você está ali, você está ditando a forma como você vai viver, para além daquela forma como te colocaram para viver. Então, ai, você tá muito Belmarx, eu amo Belmarx. Ai, que louca, o chefe do chiclete com banana. Não, Bell Hooks. Bell Hooks. Eu tava Bel Marx. Eu sei tudo. Eu já tô chiclete com banana, já, já. Não, Bell Hooks. Você Porque cita Bell Hooks, eu vou citar Bel Marx. ela falando que Ai, a forma como você se ama ensina a forma como as pessoas têm que te amar. E isso fala muito de como a gente vê tantos relacionamentos abusivos acontecendo. Os relacionamentos abusivos mostram como a mulher aprendeu a não se amar. Porque uma mulher que se ama não vai se colocar nesses lugares. não E vai ela aceitar pouco. não vai aceitar esse relacionamento abusivo porque abuso, o amor não tem nada a ver com poder. Quando uma relação de poder entra na jogada, quem é que dá mais? Quem é que tem mais para oferecer? Quem é que serve mais? Quem é que ama mais? Quem é que é mais amado? O amor não existe nesse lugar. Se chama qualquer outra coisa. Se chama posse, se Competição. chama ego, se chama tesão, mas não se chama amor. O amor é o ato, é uma ação, não um sentimento. É a ação de você melhorar a si ou ao outro, independente de qualquer coisa. Isso segundo Bell Hooks, né? Uhum. É uma das análises do amor.
Mas, hoje em dia, né, temos aí uns tempos líquidos, onde tudo é Tinder, é um menu de gente, é um cardápio de roupa, você vai passando para ver o que é que vai te servir hoje à noite, você tá de saco cheio, e quando a gente vai ficando mais velha, né, que a gente não tem mais saco para muita coisa, não tem mais 20 aninhos, 20 e poucos aninhos, eu, por exemplo, desaprendi a flertar, não sei mais flertar, não sei mais jogar charme, A não gente sei, vai ficando velha, a gente vai direto no ponto, né? não sei puxar Vai conversa. cortando. Eu não sei, eu queria. Ontem eu me peguei fazendo isso na foto do meu pai de santo. Eu peguei assim o Instagram de um rapaz aleatório que me seguia há algum tempo. Eu falei, olha, meu pai é bonito, né? Aí ele falou, Fofocando com a entidade. bonito, um rapaz bonito. Dá o briefing pra mim aí, é bom? Aí eu mandei a primeira mensagem que eu mandei para essa pessoa na vida, que me seguia há anos, Ah, seguia de volta, nunca falei nada. Eu falei, oi, vai fazer o que hoje à noite? Não perguntei se tá bem, não perguntei o nome, não perguntei o que gosta, porque eu não quero saber. Eu perguntei, vai fazer o que hoje à noite? porque Ele é o que falou, você quer saber. é só o que eu quero saber. Ele falou nada, eu falei, então a gente vai tomar um tacacá. Aí ele manda o endereço, mandei, chegamos, tomando um tacacá, eu falei, e aí, boy? Aí ele, aí, o que é que você quer fazer? Eu, olha, não vou começar, não vou entrar no que você quer fazer, eu sou libriana, não me obriga a escolher o que eu quero fazer. Aí ele falou, tô sem ideia, porque homens não têm atitude, é outro problema, porque homens são tão confortáveis naquele lugar de não ter que se esforçar, porque eles estão nessa vantagem, né? Então a gente tem que atacar. Então eu falei, olha, vou passar o caso, vamos transar, porque a minha tá bagunçada, então vamos para a sua, tá certo? Tá certo. Chegou lá, terminou, tchau. Sabe? Não é legal, Não mas é legal. é meio que o que restou para fazer, sabe? Como mais que a gente se relaciona? Acho que é necessidade humana, né? Porque mulher, homem, somos humanos e a gente precisa ter encontros, né? A gente precisa do calor humano, querendo ou não, a gente foi feito Trocas, né? para isso. A gente precisa estar ali, ter alguém. E aí é cansativo perguntar: ai, que você trabalha? Onde seus pais moram? Entrevista de emprego com a pessoa que você só. Você é daqui? Você faz o quê? Realmente é cansativo mesmo. E parece que a gente os anos vão passando, a gente vai conhecendo menos gente. Por isso que a gente precisa se abrir, assim, e sair da zona de conforto, porque a gente só vai conhecer gente se a gente sair do lugar que a gente sempre vai. Vai Uhum. fazer amizade com amigo de amigo, com amigo de amigo de amigo, vai fazer amizade com, sei lá, tá numa viagem, tem uma galera ali, meu, faz amizade com a galera. É assim que a gente precisa ir se abrindo. E se abrindo, a gente tem a possibilidade de conhecer alguém legal de uma maneira diferente da proposta dos aplicativos. No sentido de você primeiro conhecer a pessoa antes dela se vender para você. Entendeu? Porque quando a gente conhece alguém no aplicativo, a gente não está conhecendo a pessoa, a gente não conhece a pessoa no aplicativo. Ela sempre vai falar o que você quer ouvir. É, Já conheci um cara que ele falava que ele. Nossa, muitos antes, primórdios, ixi, celular antigo ainda, primórdios dos tempos. Conheci um cara e ele. Eu tinha saído, eu tinha saído com um rapaz, ele era minúsculo, minúsculo, ele batia tipo aqui em mim. ai, que triste. Eu tenho 1,65, então eu não sou tão alta assim. E aí, quando eu fui conhecer outro rapaz, eu não fiquei com ninguém de aplicativo, mas eu saí para ver o que dá. E aí eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei foi qual a sua altura? Ele falou 1,90 m. Eu falei, yes. Mentira, ele falou Quando 1,90 m. eu vi, ele falou 1,90 m. Não, não o primeiro, o segundo. Quando eu Ah, fui sair de novo, a primeira coisa que eu perguntei foi: oi, tudo bem? Qual a sua altura? E aí ele falou 1,90 m. Eu falei, nossa, isso aí, é isso. Quando eu fui ver ele de longe no shopping, a cabeça dele era deste tamanho. E dava para ver assim muito de longe, assim, muito. Ele tinha a cabeça muito grande, gente, muito grande. E aí eu fiquei com. Gente. Realmente, ele tem 1,90 m. de cabeça, de circunferência. É, realmente, 1,90 m. Ao Disney, você me paga. Porque outra coisa que Bell Hooks fala é que a gente pode perceber que toda a nossa ideia sobre o que é o amor é a percepção de um homem sobre o que é o amor. Entendeu? Sempre, amiga, Camões. sempre. A história da humanidade e a percepção de um homem. Você abrir a Bíblia, é a percepção de um homem. Isso, é um homem falando de amor. Desculpa, eu sou péssima na Bíblia, mas é Paulo, carta de Paulo aos apóstolos, alguma coisa. Fala, Cantares de Salomão, que fala do amor, Camões, Fernando Pessoa,
você tem Vinícius de Moraes, você tem homens falando de mulher. Pronto, Chico Buarque é um dos maiores intérpretes de mulheres nas músicas, numa visão de amor, e a gente acha lindo. Genil Zeppelin, Geni, a gente tem a ideia de amor sempre da Joga pessoa. pedra na Geni. Essa, né? Taca bosta na Geni. Taca a bosta na Geni. Verdade. É uma percepção sempre masculina falando do amor e aquela coisa sofrida. Quando Vinícius de Moraes falou que toda mulher tem que ter alguma coisa triste, alguma coisa que chora, alguma coisa que sente saudade, um balanço de amor machucado, uma tristeza que vem da certeza de se saber mulher. Isso me pega muito fundo. Vinícius de Moraes, que foi da onde foi a minha base poética para entrar na vida de boemia, para eu entender sobre toda essa vida política boêmia da noite, dessa revolução do samba e tal. Ele fala que toda mulher tem que ter uma tristeza que vem da certeza de se saber mulher. Olha o que é a visão de um homem quanto uma mulher. E isso era uma visão muito da época, mas é uma coisa que até hoje está enraizada. Tudo bem que hoje a gente entende que tem que ser diferente, mas isso é a nossa raiz. E a raiz é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Mas desconstruir é muito mais difícil do que falar. Desconstruir, poxa, a gente tem mais de 30 anos de idade. Como é que eu vou desmontar 30 anos de vida dentro de mim, 30 anos de experiência, 30 anos daquele saber empírico aplicado todo dia, daquela rotina de não amor, sabe? Então, desconstrução é uma coisa muito foda e é por isso que a gente vai para terapia, né? Eu acho que essa visão da tristeza da mulher, ela ainda é atual, porque a gente realmente tem. O homem, ele tem homem que vive a vida inteira sem sofrer, sem se importar. Mas eu acho que com o tempo, essa mudança desse ensinamento empírico, acho que de geração para geração isso vai mudando, porque mudar numa vida é muito difícil. Assim, você mudar em 70 anos o que você pensa sobre o que é ser mulher. Precisa ser uma coisa muito visual, porque antigamente a mulher, ela ficava num relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela não podia estudar, ela tinha que criar os filhos, ela tinha que ficar em casa. Então ela era dependente, porque infelizmente o dinheiro é tudo. E hoje a gente tem mulheres que trabalham, que já é completamente diferente da grande maioria. Não sei se é a grande maioria, né? Também não vou dar porcentagem, mas as mulheres hoje são independentes. Então, até nisso, é nítido ver que a admiração do homem diminuiu. Antigamente, eles falavam, nossa, o sofrimento da mulher, como se fosse a coisa mais linda e mais respeitosa e mais grandiosa do mundo. Olha, que mulher sofredora, que Lindo, mulher linda, que dedicação. inspiração, é uma musa, eu quero ter uma dessa em casa. E hoje que a mulher não tá mais aqui na mão deles, a gente não tem mais músicas assim enaltecendo a nossa grandeza, a nossa força, Maria, Maria é o dom, a gente não tem mais isso. Então eu acho que é uma coisa que sim, vai ter que ser mulher para mulher, de mãe para filha, de tia para sobrinha, de prima para prima, para conseguir mudar isso, porque só uma mulher consegue empurrar uma mulher para frente, ou nunca que um homem vai empurrar, Mas generalizando, né? Não é que nunca um homem vai empurrar, mas sempre vai ser uma mulher que vai te dar esse impulso para conseguir e realizar os seus sonhos sem depender de ninguém. Não é nem sem depender de outra mulher, mas sem depender de ninguém. o foda é pior que tu tinha falado, porque antigamente as mulheres ficavam em casamentos abusivos, que elas tinham que cuidar dos filhos. O pior são as comparações, que eu não quero entrar no Red Pill, porque aí já é, né, um extremo oposto, mas se vê muitas essas comparações, principalmente da geração passada, falando de, porque hoje está tudo perdido, que antigamente os casamentos duravam, antigamente não tinha tanta putaria, não tinha tanto troca-troca, não tinha tanta libertinagem, não tinha tanto isso, não tinha mulher mostrando a bunda, não tinha isso, não tinha aquilo. Mas, poxa, antigamente tinha abuso, antigamente tinha estupro dentro de casa que não era considerado, porque um homem que estupra sua esposa não é estupro, ela está cumprindo o papel de mulher. Se o homem abusasse de uma criança e casasse com ela, ele honrou a menina. A menina está honrada, então está tudo bem, não há crime. Então, as coisas aconteciam antigamente, não porque era lindo, porque era fácil, mas aconteciam antigamente porque
não existia, não era importante, não se via, mulheres não eram nem gente, só foi estudado o clitóris hoje em dia, há muito pouco tempo, que foi atrás de saber do prazer feminino, porque isso não era nem importante. Então, a humanização da mulher é uma coisa muito recente. É uma coisa recente, assim, existe há muito tempo movimentos feministas, sufragistas e tal, mas a mulher ainda está sendo humanizada. E à medida que ela está sendo humanizada, existe esse movimento agressivamente contra de voltar aos velhos tempos, que é quando os homens detinham esse poder e tudo era maravilhoso. Porque antigamente não tinha esse negócio de racismo, antigamente não era homofobia, porque hoje em dia tudo é xenofobia, porque hoje em dia tudo é racismo, hoje em dia tudo é isso, hoje em dia tudo é machismo. É porque não é hoje em dia, sempre foi. Mas Sempre existiu. hoje em dia a gente consegue enxergar. É A gente deu um diferente. nome, né? Hoje em dia tem nome, e hoje em dia a gente pode falar, ei, não. Que antigamente você falava não, como assim? Quem você pensa que é para você falar não? Você está falando não para mim, eu que sou um homem, um líder, um provedor, como é que você fala não para um provedor? Você me deve. Um Você me deve provedor. tudo. Eu Verdade. te dou uma casa, eu pago as contas e você me Nem deve. existe mais isso. Um provedor. Ai. Gente, na verdade, nunca nem existiu, para falar a verdade. O provedor, o homem podia até pagar alguma coisa, mas a mulher sempre foi a provedora principal, porque Porque quantos se ela não tivesse ali, né? Não tinha comida, não tinha roupa, ele ia trabalhar como? Desde sempre, quantos pais saíram para comprar cigarro, meu filho? Nunca mais voltaram. A É, mulher, desde sempre, é chefe da família. O homem, ele aparece lá de vez em quando para dar uma satisfação. sim. Bater uma fotinha, botar no feed, dizer, eu sou um ótimo pai. Acabou. E ele é aclamado. A mulher é E, sempre chefe de família, quando ela tá sozinha, quando ela tá com alguém. Porque se ela tiver num relacionamento e ela não é a dona do relacionamento, não tem como dar certo. Ela vai virar um capacho. e se ela minimamente se assimila ao homem, aí ela é uma escrota, ela é uma megera, ela é uma mandona, ela é possessiva, ela é louca, ela é psicótica. Arrogante. Quem ela Ela é pensa que é? tudo de ruim, porque ela não sabe se comportar como uma mulher decente, porque ela se impôs. E com o homem não é isso. Eu estava vendo uma reflexão de uma menina que, eu não me lembro dela, mas era uma amiga minha, que ela falou que um homem maravilhoso, um homem excepcional, fantástico, que todo mundo paga pau, é meramente uma mulher básica. Um homem que lava a louça, um homem que cuida da casa, um homem que capricha na comida, um homem que tem uma casa perfumada, um homem que anda aseado, sempre alinhado, que cuida do filho, que estuda, que trabalha, que progride, que faz esporte, que é bonito, que é educado, que é inteligente, não é minimamente, é meramente uma mulher básica. É tudo que se espera de uma mulher. Se você Sim. colocar um homem, ele é um deus. E além de não só fazer o mínimo ou fazer o básico de qualquer adulto funcional, muitas vezes tem o homem que faz errado de propósito, só para não ter que refazer. Então, é um negócio assim que a gente fica entre matar a pessoa ou tipo assim, caramba, eu vou ter que trocar essa pessoa. Ou então você fica tipo assim, ai, tem que aguentar porque ele é uma pessoa tão boa, ele me ajuda tanto com uma coisa, ele me ajuda tanto com a outra. Eu E aí vou ter que a mulher, fazer. ela vai deixando passar as coisas, ela vai deixando tipo assim coisas absurdas passarem, tipo, deixa a roupa suja no chão. Isso pra mim é coisa de criança. É. E aí a pessoa vai passando o tempo, aí você fica, caramba, ela fica presa no looping. Por isso é importante você se dar valor para saber o que você quer. Você precisa ter um adulto funcional para estar no relacionamento com você. Até isso, hoje em dia, é difícil achar uma pessoa funcional. Eu não tô nem falando só de homem. Tô falando de, tipo assim, jovens que fiquem adultos de verdade. Porque a gente Tu já viu um vídeo das meninas postando assim coisas que eu não sei fazer, não sei abrir uma porta com a chave, não. não sei cortar um pão, não sei cortar uma salsicha. O que mais que a mulher falou? Eu não sei usar o telefone. Tu viu? Eram uns vídeos Não virais vi. no TikTok. Umas meninas de 15 anos falam assim, coisa que minha mãe não me deixa fazer. Ela não me deixa acender a luz da sala. Não sei acender a luz da sala da minha casa. Coisas assim que você pensa, não, gente, isso aqui é rede bait, não tem como. É, e não era. Você matar uma galinha? Olha, quantas pessoas vai matar uma galinha hoje em dia? Eu não sei, amiga, eu não sei. Exatamente. Não tenho coragem. Ai, mulher, porque assim, eu achava que ia ser traumático também, mas é porque eu tive que criar essa galinha. Olha só que merda, mais uma vez vamos estragar a nossa vida. Porque eu tive esse ex, que foi o demônio da minha vida, e desde que esse ex apareceu, tá proibido falar de Bahia na minha casa, porque essa criatura é tona.
que, pronto, 2 macumbeiros. Aí a gente pensou, em vez de comprar uma galinha, porque uma galinha viva em Fortaleza custa 100 conto. Eu falei, vou pagar 100 conto uma galinha viva que não tá nem frita. Não, vou comprar os pintos. O pinto é R$8. Aí a gente decidiu comprar os pintos, criar pinto, 3 pintos. Ai, E mas só que criar assim, para matar? para matar, porque de vez em quando tem que ir lá, né, dar umas oferendas aí, umas ofertas. Mas, só que assim, vamos criar, entenda-se, fica nos coros dessa jumenta ré aqui, que vai cuidar dos bichos. Vamos criar, você cria na sua Vamos casa. criar, você cria e eu fico soltando. Aí, mulher, uma galinha suja tanto uma casa. E aí eu terminei nesse processo, era ele que ia matar os bichos. Só que nesse processo a gente terminou. E ele tinha matado só 2 galinhas, eu tinha ficado com uma. Mulher, eu peguei um ódio, um abuso tão grande desse bicho, que esse bicho fazia zoada. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, esse bicho cacarejando. E os vizinhos reclamando. E eu, com tempo de endoidar, não conseguia fazer nada dentro de casa, não conseguia dar minhas aulas, porque o bicho ficava gritando. E eu, no dia de matar esse bicho, mulher, foi com tanto gosto, que eu nunca pensei que eu tinha tanto gosto. Eu, que já fui vegana um dia, nunca pensei que eu ia ter tanto gosto de degolar um frango. Ai, coitada. Ai, coitada de mim, mulher. Todo dia eu acordo de manhã e eu digo assim, tá ouvindo? Paz. Nem vai... Ai, amiga, que história pesada. Tô pensando se eu vou deixar ela aqui. Não, mulher, só uma galinha. Mas mais uma coisa que eu fui por causa do macho, entendeu? Até as galinhas da macumba do macho eu criei em casa e tive que me fazer criar a porra da galinha. Eu tinha que fazer comida pra galinha, porque a galinha, sabe que a galinha gostava de comer frango? Frango? Nossa. Comer frango. Aí eu tinha que fazer o frango e eu tinha que tirar o resto do frango para dar pra galinha. Canibal ela. É, mas em compensação, bicha, a bicha é bem grandona, viu? Parecia um Chester no final. E sem aqueles anabolizantes que eles aplicam na galinha pra ela ficar gigantesca. Criada na comida bem temperada, bem gostosinha dentro de casa. Mas realmente, o tanto de vezes que eu já fui lá fazer para não ter o estresse de ter que desfazer, porque você pode até pedir para o cara fazer alguma coisa, mas ele vai fazer tão mal feito que você sabe que depois você vai ter o trabalho de desfazer e fazer de novo. Então é mais fácil você nem pedir, você vai lá e faz logo de uma vez. Terrível isso. Ai, é um péssimo costume que a gente tem. Mas é porque, infelizmente, é tão É para corriqueiro poupar a nossa saúde mental, né? para poupar. E um Sim. péssimo hábito de professora. Chega lá, vai e faz assim, me dá essa aqui, menino, que eu vou fazer. Sai praga, eu vou fazer um negócio aqui, porque senão eu vou ter que limpar. Ai, amiga. De encontros ruins, o que você tem para compartilhar conosco? Ai, mano, o nível é muito baixo. De homem, a gente espera pouca coisa, a gente espera assim nada e eles conseguem entregar ainda menos. Eles sempre surpreendem, né? Você acha que não dá mais, eles se surpreendem entregando menos do que você esperava. E assim, poxa, quando eu lembro quanta coisa eu me submeti só para ver qual era, porque não tinha mais opção. Além disso, de eu ter que ir ao ataque, lembra que a gente saiu para em Utah, no clube? Assim, vamos ver quanta gente eu consigo beijar. Eu, pelo menos, né? Vamos tentar. E aí eu não consegui beijar um cara, porque eu chegava nos caras e a gente fazia como eu faço aqui no Brasil. Falou, oi, moço, tudo bom? Você é hétero? Sou. Tá sozinho? Tô. Bora se pegar? Ele, não sei. Não É que os sei. caras de lá são estranhos, né? Eles são muito esquisitos, Eles gente. não falam com mulher, não. Gente, não falam. E é porque a gente Paga a tava bebida e some, né? pelo menos pagar bebida. E olha, só Paga que a eu não bebida e bebo, eu some. não tinha nem o que tirar proveito ainda, porque eu nem bebo. Verdade, Mas verdade. aí eu tinha que atacar e não consegui ninguém. Então, assim, a gente sozinha já não consegue, porque hoje em dia a gente não é mais um prêmio, que antigamente a mulher tinha que ser disputada, era um prêmio e tal. E hoje não se faz um esforço mínimo para conseguir nada, porque eles sabem que vão ser servidos. Então, eu já me submeti a dates horríveis, onde eu tive que buscar o cara numa montanha em Utah, e a gente passeou, e ele não pagou nada para mim, a gente só andou no meio da rua porque ele não tinha dinheiro para nada. Eu fiquei, meu Deus, que eu tô saindo com o cara sem dinheiro? Um cara que diz assim, vamos se encontrar no Burger King. Porra, Burger King. Aí eu, tá bom, bora. Aquele Burger King maravilhoso de Aquela Salt Lake delícia, aquele lugar maravilhoso. Um cracudo na batata, um cracudo na carne. Pior que quando a gente chegou lá, porque tá tudo fechado 9 horas da noite, né? A gente chegou lá, tava fechado, e a gente ficou na neve, no estacionamento, ele falando, o menino era haitiano, tá? Foi por acaso, eu não sabia que ele era haitiano. Mas ele mal falava inglês, ele falava olhando assim para baixo, aí eu ficava assim, é o quê, menino? Fala para fora, fala com a Se boca. fosse branco, você nem sentava junto, né? Você ia ver de longe da meia volta.
Olha, eu vou dizer que eu já fui atrás de uns brancos, mas olha, com branco eu tenho que insistir, porque eles não dão moral para mim mesmo, eu não sei o que que tem. Não sou eu que escolho, tá, gente? Os brancos não dão moral para mim. Eu tive que ir atrás, eu tive que insistir, e sempre um branco em Utah só para dizer que eu tive a experiência. E foi, assim como esperado, bem ruim. Mas foi um cara legal, me tratou bem, era comunista e tal, mas era exatamente como esperado. E também não tinha muita atitude. Tanto é que, numa certa hora da noite, eu falei, ai, vamos dormir, porque não tá dando certo. Era aquela coisa tão sem atitude que ele ficava, ai, eu toquei no seu cabelo, tá tudo bem? Tá tudo bem? Você consente? Tá tudo certo? Ai, desculpa, eu encostei na sua cintura, tudo bem se eu pegar aqui? Se eu virar pra cá, tá tudo certo? Ai, desculpa. Ai, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, vamos dormir, porque não tá dando certo isso aqui. Deixa, vamos para a próxima. Então, assim, Mulheres, prometam tudo e não entreguem nada, aliás. exatamente, Prometa como todo tudo, o dinheiro promete dele. tudo. Fala Não logo, entregue nada. todo o dinheiro dele, desse filho da puta, porque ele merece, ele vai fazer o mesmo com você. Loli Vômita sabe tudo, Bela e Belinha também. Ai, meu Deus. Mas explore como é mesmo, quando você sair com um homem, tenta extorquí-lo o máximo possível, porque pelo menos isso tem que dar para alguma coisa. Ai, eu tô no relacionamento há muito tempo, eu não conseguia ser assim, eu gostava de pobre, eu gosto de pobre. E aí, pessoas da mesma classe que eu, né? Eu também não sou assim, né? Então, eu sempre pensei, ai, é trabalhador. É trabalhador, ele é uma pessoa que pensa no futuro, sempre dividia a conta, pagava às vezes. Mas eu acho que tá certo, mulheres, meninas, mulheres, girl power, porra, Eu façam mesmo. aprendi isso nos Estados Unidos, porque antes, né, se um cara oferecesse para pagar, eu me sentia ofendida. Como assim? A gente sou puta, você vai querer que eu te pague como depois? Porque se o cara quer pagar comigo com dinheiro, então eu ficava, não, eu trabalho, eu posso pagar. Até que alguma menina nos Estados Unidos falou, não, a gente deixa os caras pagarem pra gente, porque é uma compensação da gente estar gastando o nosso tempo com eles. E eu gostei disso. É verdade. Gente, realmente, olha como eu tô linda, olha como eu tô gata, esse cabelo hidratado, esse glow. Eu tô aqui, eu tô gastando minha simpatia com essa pessoa. O mínimo que ela pode fazer é me tratar muito bem, porque a gente Sim. não aprendeu que a gente merece ser tratada bem. A gente acha que a gente tem que estar sempre retribuindo. Tem que E colocar não, a gente num pedestal. não, eu não tenho que retribuir sempre, gente. E assim, é muito bom quando você descobre que você não tem obrigação de nada. É muito bom, muito bom. Ah, é A uma, gente é só uma faz o que a gente tem que botar na cabeça que a gente só faz o que a gente quer. E a gente só vai aceitar o que a gente acha que a gente merece aceitar. Então, tipo assim, não tem que aceitar ser maltratado, não tem que aceitar um cara que não te elogia, um cara que, tipo assim, pô, no começo do namoro o cara falava que gostava de viajar, que ele gostava de ir pra praia, que a gente ia junto pro final de semana pra praia. Aí quando começa a namorar, o cara não faz nada disso. O que você tem que fazer? Tem que terminar. Ele te vendeu uma coisa que não é realidade. Você precisa saber o ponto de falar, não é pra mim. É que nem casamento às cegas. Você vê casamento às cegas, as mulheres se matam pra conseguir casar com o cara. Mas a premissa do programa não é essa. É justamente você encontrar um indivíduo e você quer outro indivíduo, vai decidir se esse indivíduo aqui bate com você. Eu Ai, cobri o microfone aqui. Bate com você. Então, tipo assim, e as pessoas vão contra a ideia do programa de tipo você encontrar a sua cara metade. Você forçar você pega aquela metade, força até ela caber. E não é isso. assim que as coisas Tá tão funcionam. errado. Tu viu a última que tinha a minazinha macumbeira, ficou com outro cara lá que não queria ovo com a vida? Aí eu vi, só tem que lembrar que já vi tanta temporada, já viu que essa Ai, mulher deve foi a surtar. última, uma mulher linda, mãe de santo lá, que ela se envolveu com um cara que não queria nada com a vida. E aí ele abusou dela. Lembro que ela falou no Reunion. Sim, nossa, eu assisti Lembro. passadíssimo, meu gente. E o cara todo sonso, né? Cara, aquilo eu assisti, eu fiquei, não sei se é programado ou não, mas ela falando aquilo me doeu me doeu tanto que se eu começar a falar, eu choro, porque parece que é uma dor coletiva, né? Isso de você ser usada, de você ser desrespeitada, de você se esforçar tanto para conseguir agradar alguém, aquela pessoa ainda te abusa. E ninguém deu. Gente, ela falou um negócio tão grave, tão Então, pesado, e foi tipo assim: tá bom, próximo tema. é triste. E é tão banalizado que você vê isso.
a gente estava falando de Genil e Zé Pilim, né? Então, assim, esse abuso com a mulher é uma coisa muito comum, por mais que a gente combata hoje em dia, ele sempre foi normalizado, sempre existiu. Então, a gente acaba se encaixando nesses lugares, se reconhecendo, e tal hora você está tão cansada de você bater tanto de frente com isso, que você diz, acontece. Que não era para ser, né? Mana, e o pior é que eu nunca testei, minha sororidade foi tão testada na minha vida como ultimamente, por causa desse... Ai, mulher, começa a falar desse bosta, esse meu ex. Então, o que eu terminei com ele porque o certo dia eu cheguei na casa dele, peguei ele na cama com outra. Só que aí eu peguei assim, bati na porta, falei, Preto, por que tá trancada essa porra? Abre essa porta. Aí ele não abriu, aí eu fui na janela, vi ele na cama com outra, e eu, que não tenho sangue de barata nem nada, fui lá, meti o pé na porta e arrombei a porta. Mas assim, eu só arrombei a porta, não agredi ele. Em compensação, ele, que tem 2 metros de altura, não, ele tem 1,90 e pouco, ele me carregou pelo pescoço, me jogou no chão, fiquei toda roxa depois. Com a menina lá? Com a menina lá. Que absurdo. E eu falei, moça, eu não vou fazer nada contra a senhora não tem nada a ver com isso, minha conversa é com esse filho da puta aí, a senhora pode se arrumar, sair, lamento que você tenha passado por isso, eu quero me arranjar me acertar com ele, não com você. Mas mulheres estão acostumadas a serem colocadas umas contra as outras, e ultimamente ele fez isso também. Depois que eu encontrei ele, eventualmente, assim, numa festa, tinha outra menina, que olha só que louco, uma dessas meninas muito esquerdistas, supostamente, aquelas que passam sangue de menstruação na cara. Radifem. Radifem e tal, dizendo assim, aí eu falei, contei, esse filho da puta que você tá, ele roubou isso, minha geladeira tá na casa dele, eu tô tentando pegar meu dinheiro de volta, eu não quero acionar a polícia, porque ele é um homem preto, ele é africano, sei que quando a polícia for bater na casa dele, a polícia não vai hostilizar só ele, vai hostilizar a comunidade que tá ali, e muita gente ali é amigo meu, e eu não quero que hostilize a comunidade, infelizmente, por ele ser preto, quem vai pagar não é ele sozinho, então eu tô tentando não acionar a polícia. Uhum. Mas aí ela falando, lamento muito e tal. Mas, do mesmo jeito, assim, só me olhou com desdém. Quando eu falei que ele me bateu, ela falou, eu também gosto quando ele me bate. Aí eu falei, mano, não é desse jeito. Quando ele me batia na cama também, eu adorava. Mas ele me bateu de uma forma criminosa. E vai acontecer contigo. Ele vai roubar todo o teu dinheiro. Tu já tá pagando as coisas para ele? Eu só pago o supermercado. Supermercado, depois o aluguel, depois isso, depois aquilo. Depois ele rouba todo o teu dinheiro, te estuda, te joga fora. Que nem ele fez comigo. E assim, e aí você vê mulheres que estão ali naquele meio, onde são teoricamente politizadas, que se odeiam. A ex-namorada desse cara, quando eu comecei a namorar com ele, e ela veio atrás de mim, porque na cabeça dela eu tinha roubado o homem dela, e na cabeça dela ela me odiava, porque na cabeça dela eu sou uma mulher branca, que de fato eu sou branca, eu sou indígena, mas minha pele é branca. Então ela tinha ódio de mim, porque ela é uma pessoa preta, com outro cara preto, então por motivos lá políticos, assim, pretos tem que ter um amor preto junto e tal, e você tá me tratando como uma mulher branca. E eu falei, meu amor, se ele quiser ficar com você, eu não quero um homem que não me quer. Ele pode ficar com você, ficar comigo, porque ele quer ficar comigo. Ela matou meu gato. Essa filha da puta, ela saiu da Bahia, que era de onde ela morava, e foi lá para Fortaleza fazer macumba, dar um pau comigo, a mãe se meu gato morto em casa. Então, assim, e era uma mulher supostamente do movimento, entendeu? Uma dessas ativistas políticas e tal, que luta, que levanta bandeira de Marielle, de Marielle e tal. Mas quando você vê, quando entra um homem no meio, um homem que não vale a pena, as mulheres começam a se engalfiar de novo. E é muito triste, porque o nosso feminismo ainda é muito fraco. E eu testei meu feminismo porque dá aquela vontade de dizer, aquela vagabunda, aquela filha da puta. E eu tenho que lembrar que essa mulher não é uma filha da puta, essa mulher é uma vítima, que ela foi ensinada a odiar outra mulher. E eu fui ensinada a odiar outra mulher. Então dá aquela coisa assim de você querer pisar, de você querer mostrar que pode mais, que é essa raiz que a gente tem É o nosso ego, né, também. É o nosso ego, porque os homens, eu já descobri por quê. Os homens, eles não conseguem peitar uma mulher, eles não têm força para bater de frente com a gente. A gente é muito foda, a gente é muito forte. A gente de argumento, né? A gente tá certa. Então, só uma mulher para bater de frente com outra mulher. Enquanto isso, o filho da puta que vai lá, enganou as duas, fica lá assistindo, comendo pipoca, pensando, tem duas gostosas brigando por mim. E eu aqui todo bom, só esperando essa menina terminar, ele que não vale nada. Então, é muito foda quando isso acontece. Eu descobri que o feminismo é uma coisa muito frágil. E
é muito triste, porque são meninas que olhando assim o perfil, eu ficaria, pô, se a gente se unisse, tá ligado? A gente começasse a falar, se a gente fosse atrás, discutisse, ia ser uma parceria legal, entendeu? E ter Sim. muita coisa para acrescentar uma mulher com a outra.